A tragédia de Santa Maria Ivônia Pereira. Pelo espírito Adolfo Bezerra de Menezes. Advertência. A história que passarei a contar nada apresentará de interessante para os entendimentos que se homeziaram à sombra do mundanismo confuso e pessimista da hora de transição que convulsiona as sociedades terrenas. Dirijo-me de preferência aos moços, a essa liberal juventude, franca e sequiosa de progresso, cujo caráter bem traduz a prolixidade dos ideais que lhe fervilham nas profundidades do coração. Muito esperam da juventude destes últimos decênios de séculos prepostos do Mestre e Divino aqueles cultivadores da sua vinha sagrada porque zeladores da sua doutrina de eleição, cujo esplendor 20 séculos de incompreensões e hostilidades não lograram arrefecer. Será indispensável, mesmo urgente, porém, lecionar a essa juventude tão rica de generosos pendores, tão enamorada de ardentes ideais quanto desordenada e inconsequente em suas diretrizes, e a quem escasseiam exemplos edificantes, lições enaltecedoras capazes de impulsioná-la, para a padronização do bem, porque as escolas do século XX não falam aos sentimentos do coração como não revigoram as lidimas aspirações da alma juvenil, enquanto que as futilidades destrutivas conluiadas com o comodismo criminoso do século, aboletadas no seio dos próprios lares, arredaram para muito longe o antigo dulçor dos conselhos maternos como a respeitabilidade dos exemplos paternos, os quais muito raramente, agora, se impõem, indiferentes ao dever de burilar corações dirigindo a educação dos filhos para as verdadeiras, legítimas finalidades da existência. Livros nocivos proliferam em estantes de onde os exemplos moralizadores ou educativos desertaram, corridos pela intromissão comercialista de uma literatura deprimente, criminosa na facilidade com que se expande, viciando ou pervertendo os corações em flor de jovens a quem mães descuidosas não apresentaram leituras adequadas, enquanto revistas levianas, desedificativas, destilando o vírus da inconveniência generalizada, seguem com os moços cujas mentes, muitas vezes dotadas de ardores generosos, se abastardam e estiolam vencidas por irrupções letais, qual plantazinha mimosa falta do ar e da luz portadores da vida. Preocupa-se, por isso mesmo, o mundo invisível, de onde os olhares amoráveis dos paladinos do zelador incomparável contemplam tão melancólicos panoramas, vista que a hora que passa é das mais graves para a humanidade que há milênios transita pela Terra através de fluxos e refluxos reencarnatórios. É que o crepúsculo de uma civilização materialista prenuncia a alvorada de um renascimento de valores morais e espirituais, em que o ideal cristão infiltrará novas seivas nos corações sedentos de luz e de justiça. Será imprescindível, portanto, que os obreiros espirituais do grande educador de Nazaré acorram solícitos, aqui além, desdobrando-se em vigilâncias incansáveis em todos os setores em que se movimenta a humanidade, nos pertinentes à literatura também, cuidadosos dos primórdios da grande renovação que já se vislumbra nos horizontes do porvir. Então, colaboram eles com os homens, ansiosos por ajudá-los a se adistrarem para o sublime evento. Surgem médiuns pelos 4 cantos do planeta, dispostos aos rigores inerentes aos mandatos especiais que lhes couberam. E os ditados de além-túmulo se avolumam na sociedade terrena, apresentando ao homem, à juventude, o passatempo literário que lhes convém, em contraposição às más leituras a que se habituaram. Assim realizando, de um modo ou de outro, o que as escolas e os lares se descuraram prevenir. O ensino da moral, o culto sincero e respeitoso a Deus, a honra e a família. Qual modesto trabalhador da eira sagrada, enamorado do mesmo ideal que há 2 milênios irradia do alto do Calvário, convidando as criaturas à comunhão com o bem e o amor, aqui me tendes, pronto a batalhar pelo ressurgimento da moral, voltando ainda e sempre para a terra, hospitaleiro e abençoado reformatório, onde venho efetuando o meu giro evolutivo, tentando, junto de vós outros, o cumprimento de deveres que me cabem. Ouvi-me, pois,
que vos fala em nome do Senhor. Na vila do Ubireté, estado de Minas Gerais, aos 31 de maio de 1956. Adolfo Bezerra de Menezes. Primeira parte. Os redivivos. Capítulo 1. Uma jovem espírita. Em certo dia do ano de 1951, eu me encontrava absorto das atrações terrenas, atendendo a lides espirituais afetas às minhas responsabilidades de obreiro mínimo da Estância Bendita, em região de espaço próximo à cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro, quando enérgica vibração mental, partida da Terra e emitida por alguém cujas irradiações plenamente se harmonizavam com as minhas, repercutiu em meu sensor espiritual, causando-me surpresa pela intensidade da força positiva com que me buscava. Voltei-me, pressuroso, a indagar quem assim pensava em mim, terno e confiantemente, em oração singela. E um vulto de mulher, doce e triste, apresentou-se à minha visão psíquica sentada para o local de onde provinha o chamamento. Ambiente paupérrimo entrevi então. Mas uma alma coroada de fé e sedenta de progresso e luz celeste destacou-se como seu único e solitário habitante. Regozijei-me. Quem assim me assinava mentalmente era um ser sumamente caro ao meu espírito para que me pudesse permanecer indiferente aos seus apelos. Que me falava, porém. Curioso, perscrutei seus pensamentos. Descobri, envolta em decisões e desejos nobres, uma tese moral doutrinária espírita aproveitável. Ofereciam-me uma tese. Por que desdenhá-la se homens e espíritos se devem colaboração fraterna, caminho da redenção de todos? Aceitei-a, pois. Examinei-a, estudei-a, cultivei-a qual horticultor que não rejeita a semente do vizinho amável. Enovelei-a episódios a que eu mesmo havia assistido e até vivido muito intimamente, na terra como no espaço. E hoje, finalmente, coloco ao teu dispor, meu jovem leitor, desejoso que me sinto de privar pontualmente durante os momentos em que explorares estas despretensiosas páginas. Vejamos, porém, o assunto inspirado naquela tese, amanhã dos idos de novembro de 19. Raiara fartamente iluminada pelo sol flamejante que deslumbra a sedutora capital brasileira, enleando em ondas de um calor que se revelava já rigoroso e quiçá insuportável, não obstante o domínio da primavera, ainda não visitada pelos aguaceiros tão comuns na dita metrópole. Pamela, jovem fluminense de 20 anos de idade, desceu do carro de primeira classe que a trouxera do interior do país, no antigo prefixo S4 da Estrada de Ferro Central do Brasil, o qual a férica cidade do Grande Estácio de Sá portava diariamente, estridente e festivo, às 9h40, despejando na plataforma da estação de Dom Pedro II passageiros afanosos, impacientes por chegarem ao destino, cogitando das múltiplas operosidades a que se obrigariam uma vez visitando a capital. Chegava desacompanhada de quem quer que fosse. E, pisando pela vez primeiro o irrequieto torrão carioca, sentiu que insólita comoção lhe acelerava o ritmo das pulsações arteriais, produzindo-lhe penoso tremor nervoso. Órfão e pobre, a necessidade obrigara a jovem Pamela a migrar para o ambiente populoso da capital, à procura de meios para a própria subsistência, tal como diariamente sucede a numeroso contingente de forasteiros sequiosos de Vitória Fácil. Formosa e atraente, sem ser propriamente linda, trazia grandes olhos escuros, pensativos e melancólicos, fartos cabelos castanhos, sedosos e ondulantes, e porte esbelto e grave. O que, porém, de preferência impressionava na sua personalidade era a serenidade das expressões, o encanto sugestivo do olhar irradiando a lenidade do coração reeducado em normas invulgares, como o equilíbrio da mente voltada para ideais superiores. Ela fora, com efeito, educada em sãos princípios de moral e, por isso mesmo,
Asilava nos refolhos do ser aquela fé inquebrantável abeberada em doutrinas filosóficas cristãs muito transcendentes, as quais bem cedo lhe forneceram não apenas a confiança em si mesma, como ainda a certeza inabalável nos promissores destinos da criatura que batalha nas eras da existência, aureolando-se daquela superior vontade de vencer que remove todos os percalços porquanto construída na lide má confiança em um ser supremo e paternal dirigindo toda a criação. Meu espírito amava profundamente essa Pamela a quem, do mundo invisível, eu vira nascer havia 20 anos. E que agora eu contemplava envolvida no turbilhão da metrópole galante com ao frágil Alcione e ao sabor das tempestades marinhas. Do espaço, procurei encaminhar-a protetoramente, comovido, ao endereço que trazia, uma vez observando que nenhum amigo se dignara a correr, amável, servindo-a na emergência crítica. E lá se foi, sob meu olhar, demandando subúrbio afastado, tendo a frente árduos testemunhos apresentar a legislação divina no embate das tentações de um grande agrupamento social, como provas de resoluções inadiáveis tomadas ao reencarnar, mas também como bases lucificantes de um destino de eleição, se a altura de méritos espirituais se portasse na arena terrível. Cerca de 60 anos antes, achando-me ainda encarnado e residindo nesse mesmo amável torrão carioca, eu conhecera Pamela sob outra indumentária física, ou seja, existindo em outra configuração corporal e se impondo à sociedade com os valores de outro nome de família e diferente condição social. Eu e seu pai de então fôramos amigos íntimos, vizinhos de residência em S. Cristóvão, bairro em que durante tantos anos residi, tendo mesmo a honra de ser convidado por aquele digno varão a levá-la à pia batismal, 2 anos depois do seu nascimento, consideração a que boamente reconhecido. Fora, portanto, seu padrinho antes que ela existisse sob o prenome de Pamela, e quantas vezes, durante sua infância de outrora, acorri, pressuroso, a ministrar-lhes tratamento, procurando combater pequenas enfermidades próprias da idade, com a experiência da medicina que abracei, sabia, agora, lealmente resolvida a exercer apostolado eficiente entre os deserdados da fortuna, à sombra do Evangelho remissor traduzido nas diretrizes da doutrina dos Espíritos, e, por isso, comovia-me antes sua figura frágil de quase adolescente, mas valorosa qual monumento de fé, preparando-se como em uma iniciação sacrossanta, para futuros desempenhos em torno da beneficência. Aportando, pois, a estação Dom Pedro II a fim de se conduzir sozinha, paupérrima, jovem, formosa, num ambiente social onde escasseiam exemplificações honestas e as virtudes jazem ignoradas sob o anonimato, Pamela nada mais faria senão provar aos seus instrutores espirituais as resoluções enobrecedoras que dela exigiriam todos os valores morais de que fosse capaz. Não me assaltaram dúvidas de que se tornasse vitoriosa. Preparado se encontrava o seu espírito para o certame reabilitador à luz de ensinamentos tão altamente educativos e orientadores que eu previamente a contemplava triunfante, certo de que bem cedo adviria o momento em que me seria permitido verificar-lhe a fronte assinalada por aquela fosforescente auréola indicadora das consciências tranquilas, das mentes reeducadas sobre as magnificências do Evangelho. E que Pamela professava a doutrina espírita. E o adepto convicto desse generoso repositório de benesses espirituais tem o dever sacrossanto de se conduzir ativa e nobremente em qualquer instância que for o chamado a operar, como cidadão terreno ou espiritual, portando-se à altura da honra da fé que comunga em todo o ângulo social a que as circunstâncias da existência ou os próprios testemunhos obriguem a enfrentar, dever conferido pela ciência, que necessariamente terá, das leis da vida que a doutrina espírita confere aos seus aprendizes. Não obstante, e por mais singular que parecesse, Pamela era herdeira de uma grande fortuna e até possuía a instrução apreciável. Educara-se no interior, entre religiosas que lhe brilharam a inteligência com um curso normal brilhante,
do qual fizera parte também o estudo caprichoso da música. Aos 18 anos, já de posse de seu honroso título de professora, revelara-se também futurosa pianista, interpretando com boa técnica e grande sentimento números clássicos que emocionavam 08 ouvintes. Seus pais, no entanto, haviam sido de condição social modesta, e a possibilidade de instruir-se adviera da fortuna que lhe deixara em testamento o velho comendador Antônio José de Maria e Siqueira de Barbedo, seu tio bisavô, fortuna que só deveria passar ao seu poder, no entanto, ao contar ela 25 anos de idade. Um procurador facilitara-lhe a bolsa para os estudos, assim cumprindo a vontade do testador, administrando ainda não apenas os valores depositados num banco da capital, a renderem juros, mas também a fazenda de Santa Maria, nobre propriedade que datava dos tempos da colonização do país, conservada com inteligência e zelos especiais pelo digno comendador até a data do seu passamento e, até o momento que descrevemos, por servos fidelíssimos no cumprimento do dever. Dentre outros um nascido escravo mas liberto no dia do próprio batizado, por uma carta de alforria fornecida pelos padrinhos, os quais justamente haviam sido o comendador e sua filha Esmeralda. O servo, padrão de honradez e fidelidade inconfundível, era de descendência africana e vivia no vetusto palácio desde o nascimento, mostrando discernimento e sanidade mental incomuns, o que permitia continuar-se como zelador da rica propriedade de seus antigos senhores. Seu nome, como, de resto, o de todos nascidos escravos, traduzia do velho senhor, do qual fora propriedade. E porque se batizasse no dia de São Miguel Arcanjo, acrescentaram-lhe do bom anjo, nomeado seu protetor espiritual por discricionário decreto do digno vigário da paróquia desde o momento soleníssimo em que as águas do batismo o transformaram em legítimo cristão. Chamava-se, portanto, Antônio Miguel Barbedo Antônio Miguel, simplesmente. O orgulho do velho proprietário, porém, como vemos, e como seria natural na época e, de certo, ainda nos dias presentes, suprimir a excelência do de Maria e Siqueira de honra que lembraria ancestrais portugueses demasiadamente ilustres para emprestarem nobreza e fidalguia a um mísero rebento de escravos africanos vindo à luz do mundo num recanto do Brasil. Ora, Pamela era bisneta de uma irmã do senhor Siqueira de Barbedo, senhora o quem jamais a fortuna financeira sorrira. Casado em primeiras núpcias com Maria Susana, loura e linda criatura a quem a morte arrebatara no terceiro ano dos esponsais, o senhor Barbedo, por motivos que o leitor conhecerá posteriormente, legara sua fazenda e seu ouro à bisneta de sua irmã, uma vez que não possuía herdeiros diretos, e, pelos mesmos motivos, lavrara o quesito singular que somente aos 25 anos permitiria Pamela entrar na posse da herança. Por tudo isso era que a jovem espírita, enxergando as plagas cariocas, nada mais era do que uma moça instruída, cuidadosamente educada, mas criada em ambientes pobres, cuja nobreza de princípios e fortaleza de caráter seriam postos a provas duríssimas no contacto com o torvelinho e malsão de uma grande cidade ainda não padronizada pelas normas da moral. Sem contar com verdadeiras ou desinteressadas afeições ao redor de si, porquanto, órfã, a parentela despeitada e prevenida nela apenas distinguiria a rica herdeira que lhe arrebatara as possibilidades de também herdar. Foi bem certo que a jovem provinciana conheceu no Rio de Janeiro ásperos dias de lutas e adversidades, entre os quais as humilhações se aglomeraram junto a contratempos imprevistos que desanimariam qualquer outra têmpera que não aquela forjada no calor conformativo da pujante crença espírita, que faz do seu fiel uma fortaleza de ânimo e de paciência capaz de resistir a todos os embates da provação. Não importavam o diploma legitimamente adquirido e tão poucos clássicos que interpretava ao piano. Simão amiga, respeitosa e desinteressada, vendo-lhe a inexperiência, lhe não favorecia auxílio honesto para colocá-la em local condigno, correspondente ao grau de cultura que possuía.
Seria necessário nutrir-se, vestir-se, residir em alguma parte. E a moça, casta e idealista, em dificuldades financeiras não obstante herdeira de fortuna imensa, deslocada no ambiente bulicioso da capital, tímida e aturdida, mas a quem nem as vaidades sociais enredavam em ciladas precipitosas, nem os complexos deprimiam criando impasses embaraçosos, não se diminuiu ante o próprio conceito servindo-se do primeiro ensejo de trabalho honesto que se lhe deparou, protetor e digno, solucionando a agrura do desemprego em que se debatia. Assim foi que se honorificou, ante a própria conceituação de espírita, sentando-se a uma banca de operária, em certa oficina de costura e roupas feitas, laborando serenamente ao lado de gárrulas companheiras que lhe estimavam as maneiras polidas, estranhando-lhe, contudo, a conduta severa dos costumes, por ignorarem tratar com um caráter superior e um coração alicerçado em ideais incompreensíveis as suas conclusões ainda pouco aprofundadas em assuntos da espiritualidade. Assim vivendo em ambientes aquém dos que teria direito a aspirar, durante 5 anos se lhe depararam múltiplas modalidades de infortúnios e testemunhos, os quais, rigorosamente suportados sem paciência nem lamúrias, ampliaram sua experiência, fornecendo-lhe ensejos magníficos de cultivar nos arcanos anímicos, valiosas qualidades morais, tais como a paciência, a resignação, a tolerância, a prudência das atitudes, a coragem moral finalmente, como a própria resistência física. Sobejaram privações, enquanto ininterrupto seria o desconforto. Habitou humildes domicílios, residências coletivas onde cada vizinho hostiliza o companheiro de romagem expiatória pelo simples comprazer de infelicitar o próximo. Suportou remoques e insultos, por se não prestar ao desleixo dos costumes e atitudes de que se via rodeada, conformando-se, de boa mente, à situação que secreta intuição lhe apontava como preparo prévio para futuras realizações em setores diferentes. Certamente, pelo decorrer do tempo, advieram oportunidades risonhas, acenando, para as aspirações que pudesse alimentar, colocações bem remuneradas, que lhe permitissem habitar locais mais justos, e consentâneos com a sua educação. Tolheu-a, porém, a timidez de se arriscar aos meios sedutores, considerando-os propícios às tentações do mundanismo, que, com todo cuidado e perspicácia, desejava evitar. Viu-se, porém, ainda assim, importunada pelos requestadores inescrupulosos que enxameiam nos grandes centros sociais, os quais, percebendo-a desprotegida das atenções de uma família, tentavam convencer-lhe as situações incompatíveis com o pudor e a honra femininos. Repelia, serena, tão ingratas investidas das regiões das trevas, fortalecida na coragem inquebrantável aurida naquela fé superior que flamejava em suas potencialidades anímicas. À noite, porém, recolhia-se, a consciência tranquila, o coração alentado pelo reconforto do dever cumprido, exausta das pelejas do dia. Alçava, em silêncio, o pensamento fervoroso até as luminosas esferas do bem, através de preces humildes e amorosas, em procura de energias psíquicas renovadoras, para o desenrolar do dia seguinte. Oh! Então, que de eflúvios lenificadores, revigorantes, cascateavam dos planos espirituais para orvalhar em sua organização físico-psíquica, fraternalmente socorrendo em meio dos fogos dos testemunhos. Que de valores morais e mentais adivinham para o seu espírito sequioso de ensinamento elevado, ao explorar o livro áureo dos espiritistas, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, como adepta que era da magna ciência, em cujas páginas, desde a primeira juventude, vinha alimentando sua alma ambiciosa de luz e de justiça. À luz de modesta lâmpada, eis que uma voz celeste sussurra, uma vez ainda, sublimes ensinamentos ao seu coração humilde e fervoroso, como ao seu entendimento atento e encantado frente a tão fecundo manancial.
As prudentes advertências dos instrutores espirituais, que deixam as fúlgidas regiões da paz para, solícitos e memoráveis, se darem ao labor de revigorar o ânimo desfalecido dos sofredores terrestres, exortando-os aos caminhos serenos do dever e da fé. Aqui é o conselheiro paternal que alerta contra as seduções mundanas. Mais além é um sussurro flebre qual balada sugestiva que narrasse o retorno do Divino Mestre para enxugar o pranto causticante da desgraça com os bálsamos daquela celeste caridade que dele fez o Supremo Consolador dos homens. E tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus, piedoso e sereno, o teu olhar, ele dá alimento aos passarinhos. Tem-lhe confiança, ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, te faz bater o coração. Também desejarás adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Dizes de ti para contigo que, como essas mulheres que vês passar, despreocupadas e risonhas, também poderias ser rica. Oh! Cala-te, criança! Se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sob esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião para o seu seio volte, cobrindo o semblante com suas brancas asas e deixando-te com os teus remorsos, sem guia, sem amparo, neste mundo, onde ficaria perdida, a aguardar a punição no outro. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas, que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Deixava o livro, enternecida. As lágrimas cintilavam nos olhos castos e ela adormecia recomendando-se a seus desvelados amigos espirituais, os quais sabia fiéis ao mandato de assistirem e aconselharem durante as tréguas que o sono benfazejo impunha ao seu espírito enamorado das bênçãos do progresso. Capítulo 2. Amor de outra vida. Durante o sono a alma repousa como o corpo. Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Ponto. Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono. Certo, e muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Podeis ter, sem que o suspeiteis, amigos em outro país. É tão habitual o fato de desencontrar-vos, durante o sono, com amigos e parentes, com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Os médiuns, mais que quaisquer outras personalidades, têm a possibilidade de se transportar em corpo espiritual, ou em perispírito, de um a outro lado da terra, como do invisível, e aí se entregarem a atividades de variados matizes. Frequentemente eles o fazem, conquanto nem sempre conservem lembranças das operosidades efetivadas, ao retornarem ao cárcere corporal. Ditosa a criatura médium ou não, que, operosa, passiva às advertências do dever, como as benfazejas inspirações da própria boa vontade, emprega tais oportunidades a serviço de causas justas ou nobres, a bem do progresso próprio ou alheio, dando-se a lides meritórias, desdobrando-se ininterruptamente em ações produtivas em torno do amor e da fraternidade. Minha querida Pamela era médium. Muito embora os absorventes deveres da profissão escolhida para a própria manutenção, modesta e obscura, preferindo refugiar-se no anonimato de uma banca de oficina quando possuía talento e aptidões para mais elevados desempenhos, e isso, como dissemos,
por desejar esquivar-se a ambientes que favorecessem o domínio das seduções. Era bem certo que, aos sábados, ela se permitia o ensejo de reuniões com os veros companheiros de ideal cristão, na sede de um ou outro agrupamento de espiritistas afins. Do invisível, eu me propunha auxiliá-la em seu progresso quanto me permitissem minhas possibilidades e os méritos dela própria, enternecido ante o desejo por ela perseverantemente apresentado, de se enobrecer moral e espiritualmente aos fulgores dos ensinamentos divinos, renovando o próprio caráter diariamente, e se habilitando, consequentemente, de todas as formas, para encargos e missões conferidos pela ciência do invisível, de que era, como sabemos, aprendiz convicta. Por isso mesmo, do alto eu recebi algumas vezes permissão para oferecer-lhe refrigérios espirituais muito variados, dentre outros, facultar possibilidade e vigilância para viagens em corpo espiritual, que muito gratas seriam ao seu coração, uma vez que, assim, também aceleraria o bom desenvolvimento das faculdades mediúnicas que em sua organização perispiritual floresciam, formosas, prometedoras de abundantes messes doutrinárias, frutos de abençoados labores do seu espírito, através de serviços evolutivos dentro do tempo. Não raro, portanto, imersa sua frágil vestidura carnal em sono profundo, sono que eu procurava, comumente, aprofundar para a letargia com hábeis descargas magnéticas, para maior segurança e a benefício dos seus próprios dons. Pamela, parcialmente desprendida, mas muito lúcida, como geralmente ocorre com os sensitivos grandemente passivos, alçava a mente ao infinito, em súplicas férvidas e veementes, para que seus mentores espirituais lhe permitissem rápida visita a Zurique, na Suíça, onde, uma vez afrouxadas as ataduras magnéticas que comprimiam suas faculdades nas cadeias do corpo carnal, sabia existir alguém que lhe era muito caro ao coração, mas do qual, em vigília, só se recordava através do que julgava tratar-se apenas de um sonho, não obstante as instruções aprendidas nos códigos da ciência espírita. Discretamente assistida, portanto, por mim, como por vigilantes do plano invisível, pois não nos permitíamos intervir diretamente em assuntos pertinentes ao livre-arbítrio de cada um, repetia as visitas à formosa cidade do centro da Europa, pelustrava com desembaraço as ruas silenciosas e limpas a que muitas vezes camadas de neve branqueavam, dirigia-se a um vetusto edifício de 3 andares, sombrio e entristecedor, penetrava singelo aposento onde um jovem louro esbelto repousava, adormecido, e murmurava, traindo ternura infinita. Bentinho. Um fantasma, como envolvido em denso véu de neblina, elevava-se do envoltório masculino que se estirava sobre o leito, vencido por sono reparador, apertava-a nos braços ternamente osculando-a com doçura e saudade, e, enlaçando-a pela cinta, desciam ambos as escadarias, estreitamente enleados, para aprazível passeio pelas ruas de Zurique. Eram, com efeito, 2 almas enamoradas que se buscavam através das distâncias, e que, em espírito, se encontravam para terno convívio, atraídas pelas vibrações dos próprios pensamentos que evocavam um passado remoto, no qual se haviam ardentemente amado, vivendo uma outra existência planetária, ainda e sempre unidas por indissolúveis laços espirituais. Todavia, o jovem, por ela denominado Bentinho, era agora suíço de nascimento, trazendo nome por ela desconhecido, pois que, se em época já extinta, em existência pregressa, o conhecera com aquele apelido, a verdade era que, no presente, chamava-se Maximiliano Niemeyer, era de origem alemã e tornara-se conhecido no grupo de relações que cultivava apenas pela abreviatura de Max. Culto, esbelto, corado e sadio, Max, no entanto, carecia de bens de fortuna, não obstante a brilhante tese de agronomia que defendera na universidade de sua terra natal. Se as faculdades psíquicas de Pamela, por mais lúcidas e desenvolvidas ainda,
lograssem destacar pormenores, perceberiam que seu amorável amigo trajava-se modestamente, sofria privações na triste mansarda do terceiro andar e se entristecia com a impossibilidade de emigrar para se permitir livre curso às ambições que nutria, atendendo às imperiosas necessidades porque se via sitiado. De certa feita, durante confortativos devaneios espirituais pelos jardins perfumosos de Zurique, confessou a Pamela o fiel companheiro de outras vidas. Pesa-me profundamente a solidão em que vivo, apartado do teu amoroso convívio, minha querida Esmeralda. Tua ausência de minha vida desencoraja-me e penaliza-me, não permitindo trégua ao meu espírito para integralmente esquecer o drama atroz que nos separou. Apenas durante estes nossos rápidos encontros logro lenitivo e valor suficiente para me permitir arrastar o fardo da existência. Durante a vigília, no decorrer das lides cotidianas, não passo de um coração insatisfeito, a quem tudo falta, um homem entristecido que não consegue atrativos ao redor de si, e cujo caráter vai descambando para a descrença e para a neurastenia. Agora, na esperança de conseguir refrigério para a nostalgia que me crucia, acabo de me filiar a um grêmio humanitário, onde o estudo do idioma Esperanto será indispensável. Peço-te, minha querida, que imites o meu gesto, lá em tua pátria. Pois sei que existem núcleos disseminadores do fraterno idioma pelo mundo inteiro. Quem sabe, assim chegaremos a corresponder-nos um dia, através de alguma revista ou jornal de propaganda do Esperanto. Já que nossas almas se buscam, ansiosas, sem outras possibilidades ou oportunidades de se avistarem senão as que nos permitem o sono do corpo físico. Amanhã, despertando-te no Rio de Janeiro e aqui, em Zurique, teremos olvidado tudo quanto nos falamos, apenas logrando a impressão deliciosa de um lindo sonho de amor. Cultivando o Esperanto, porém, será mais do que provável que, com facilidade, nos ponhamos um diante do outro, renovando, depois, para o futuro, a felicidade que tão duramente nos foi arrebatada no passado. Nenhuma regra das leis que regem o mundo espiritual, pelas quais me oriento, coibia-me recordar a Pamela, quando em vigília, uma vez que outra, a promessa feita ao ansioso Max, durante as curtas evasões em corpo astral. Eu o fazia, pois, discreta e gratamente, sempre que possível, servindo-me do auxílio de sugestões sutis, mesmo criando pequeninas oportunidades aparentemente filhas do acaso. Aos espíritos também é grato uma ou outra gentileza para com aqueles, humanos ou não, que lhes ficam na rota. E, assim agindo, que mais faria eu senão observar as lídimas leis da fraternidade? O Esperanto está a serviço da fraternidade como a beneficência a serviço do amor. E introduzir a mocidade ao seu estudo racional é advertir a se preparar para um futuro radioso, que tenderá a enlaçar a humanidade num mesbelo de vibrações afetivas. Com efeito, o assunto interessava vivamente a jovem espiritista, visto que os adeptos da doutrina dos espíritos cedo compreendem o valioso concurso do idioma Esperanto ao ideal de unificação humana que esposam. Retendo na subconsciência o veemente apelo do amável companheiro de giros espirituais, assim as minhas insinuações durante sua vigília, pouco a pouco passou ela a interessar-se pelo Esperanto e procurou penetrar seus segredos linguísticos. No Rio de Janeiro é fácil um estudioso ou pensador, espiritista ou não, fazer a cintilante aquisição intelectual. O espírita, quiçá melhor ainda que qualquer outro idealista, encontra no Esperanto afinidade e ensejos para o desdobramento dos dilatados sonhos de solidariedade humana que lhe transbordam do seio. Pamela estudou com dedicação e prazer. Retirou das próprias horas de lazer os melhores momentos e entregou-se ao nobre serviço, sinceramente aspirando a penetrar os segredos da sua construção literária. No fim de algum tempo, tornava-se colaboradora de apreciadas revistas esperantistas, e tão vastas eram as suas preocupações, ampliando atenções pelo mundo inteiro,
pois logo de início alargara o círculo de suas relações através de correspondências amistosas com habitantes até das mais remotas regiões da Europa e da Ásia, que não se apercebia de que o tempo transcorria rapidamente, aproximando-se o momento em que completaria as 25 primaveras. Certa noite, ao dirigir-se para a sala das reuniões na sede do núcleo espírita que frequentava, Pamela viu sobre pequena cadeira uma revista ali deixada casualmente. Tomou-a e, reconhecendo ser escrita em Esperanto, interessou-se, pondo-se a folheá-la. Em dado instante, surpreendeu-se, acabava de descobrir uma informação, acompanhada de clichê do seu autor. Tratava-se de um jovem agrônomo suíço, autor de laureadas teses agrárias, o qual, não só desejava transferir-se para a América do Sul, como até oferecia seus serviços profissionais a lavradores brasileiros, por pequena remuneração, simpatizante que se confessava da grande e futurosa nação que é o Brasil. Chamava-se Max Niemeyer, contava 30 anos de idade e indicava a própria residência, em Zurique, para quaisquer eventualidades. Profundamente impressionada, a herdeira do comendador Barbedo interrogava-se, enquanto o erudito presidente da instituição convidava a assistência ao recolhimento que antecede a abertura das ditas reuniões. Onde já viu tão doce expressão de olhar e o sorriso amável e franco, estampados naquele clichê? Max Niemeyer. Onde vi, Deus meu? Conheço, porventura? Não, certamente. Pois reside na Suíça. Orou por ele, comovida, adivinhando em angustiosas dificuldades financeiras, dado noticiário a seu respeito, desejando-lhe boa sorte nos intentos. Todavia, ao término dos trabalhos da respeitável assembleia, procura o possuidor da revista e roga-lhe a gentileza de lhe permitir levá-la consigo. Passaram-se os dias e, em outra revista, do mesmo idioma, encontra idêntica informação. Desta vez, porém, acompanhada de formosa e fecundíssima tese sobre a cultura da cana-de-açúcar, tão apreciada e cultivada no Brasil, e da melhor forma de irrigações para as searas dos climas tropicais. Encantada, como futura fazendeira, decidiu-se a felicitar o autor pela comprovada sagacidade e compreensão de climas tão diversos daqueles em que vivia. Nele percebendo trabalhador estudioso além de culto companheiro de ideal esperantista. Não vacilou, portanto, e teceu excelente e vívido comentário em torno da agricultura no Brasil, onde escasseiam as searas, oferecendo literariamente ao ilustre autor das aludidas teses, terminando por felicitá-lo pela inconfundível competência comprovada, quer como técnico de agronomia, quer como emérito beletrista esperantista, remetendo-lhe igualmente encantador soneto bucólico, em que meses surgiam como bênçãos dadivosas do céu sobre aqueles que se preocupam com o sagrado amanho das sementeiras nas entranhas fecundas e generosas da terra. Como seria de esperar, amável correspondência estabeleceu-se entre os dois jovens esperantistas. Confessavam ambos, no decorrer de assíduas epístolas, que se julgavam unidos por laços de afinidades indefiníveis e recíprocas. Insólita confiança levou a perseverar nesse terno meio de comunicação, vinculando a mútua simpatia que intelectualmente os atraía. A verdade era, porém, que, sem que ambos pudessem sequer conhecer mentalmente a origem de tão grande atração, seus espíritos desde muito se conheciam e amavam e até, como já vimos, se encontravam com frequência durante a letargia do fardo corporal terreno. Porquanto Pamela, a quem faculdades mediúnicas belíssimas engrandeciam o caráter, se transportava à procura do amigo bem-querido. Já que este, dada a ignorância das ciências transcendentais, não cultivando devidamente os poderes da alma, seria impotente para, mesmo em espírito, transpor com segurança os imensuráveis espaços em busca daquela cuja lembrança se decalcava ocultamente nos refolhos da sua alma como nos arcanos do coração. Fotografias e confidências foram trocadas.
ambos a si mesmo confessando que as doçurosas emoções de um grandioso sentimento afetivo penetravam não apenas as potencialidades dos seus espíritos, mas ainda todas as horas que viviam. Finalmente, 5 anos se escoaram, lentos e exaustivos, desde aquela manhã luminosa e abrasadora de Estio, em que Pamela ingressara na vida ativa da grande metrópole, e acabava ela de completar as 25 primaveras quando, certa tarde, ao chegar ao humilde domicílio, de volta do trabalho, aguardava a substanciosa correspondência do procurador, convidando-a a uma visita ao seu escritório a fim de tomar posse da herança que lhe coubera por morte do comendador Siqueira de Barbedo. Preenchidas todas as formalidades legais, Pamela foi reconhecida a legítima proprietária da fazenda de Santa Maria, localizada nos arredores de certa cidadezinha aprazível e fresca do estado do Rio de Janeiro, como da grande fortuna em valores móveis que a acompanhavam, não se excetuando nem mesmo as joias da família de Barbedo. Urgia, no entanto, deixar a capital formosa, transferir-se para a vetusta propriedade, passar em revista e dirigir, finalmente, o que de mãos tão generosas recebera como que por magia de um sonho encantador. E foi assim que, por outra clara manhã de um dia de verão, aquela jovem singular, que vivera só na colmeia ardente de uma grande cidade, sem se contaminar no opróbrio de quaisquer deslizes, rumou para o interior do país, tomando uma passagem de primeira classe no antigo prefixo S1, de DF Central do Brasil, o qual partiu, resfolegante e barulhento, da estação Dom Pedro II. Serena e altiva, não se lhe descobria nas feições calmas e regulares nem o júbilo da cobiça satisfeita nem a alacridade daquele que se supõe triunfante sobre as glórias do mundo. Contemplava a paisagem, simplesmente, despreocupada, enquanto, ligeiro, o comboio vencia distâncias. Observei-a, comovido, e um sorriso aflorou aos lábios do meu espírito. Murmurei-lhe ao ouvido, valendo-me das ondas vibratórias da intuição: que o Senhor seja contigo, minha querida Pamela. Eu sabia que, sob as bênçãos protetoras da doutrina do amor e da luz, lograria as suficientes energias para a vitória dos testemunhos na batalha contra ti mesma, espancadas que foram as últimas sombras que te entenebreciam a consciência no contacto com os ardores das seduções humanas, que soubeste vencer. Que novas e mais flóreas energias reanimem tuas forças intrínsecas nos testemunhos das realizações que hoje inicias nos áureos campos da beneficência e do amor ao próximo. Era uma página que se voltava sob meus olhos no imenso livro da vida de um espírito em marcha pelos caminhos da redenção. Capítulo 3. O solar de Santa Maria. 1. O cidade de X. É com acento circunflexo uma pequena localidade lituada ao sul do estado do Rio de Janeiro, cujo clima excelente, pois conta cerca de 400 metros sobre o nível do mar, atrai para seu convívio alegres veranistas, que para lá transmigram periodicamente, no fim do ano, ansiosos por merecido repouso após longo período de cruentas fadigas sob o desenrolar das peripécias cotidianas da capital do país. Pequenina e silenciosa, é também pitoresca, assim romanticamente ornamentada com seu casario branco em estilo de chalés orlados de jardins viçosos, onde o excitante perfume das aglaias, casando-se ao aroma solio dos roseirais caprichosos, recendem à noite, dilatando ondas aromáticas até transformá-la em santuário de olores gratos ao olfato como ao coração de cada um. Pomares, hortas e chácaras bem tratados emprestam um caráter de nobre vetustez e suma dignidade às residências discretas, de persianas corridas, que ainda recordam os tempos luzentes dos barões e gentis cavalheiros do Império. Ao alto a cruz do templo evocativo, a igreja matriz, nobre e docemente sugestiva com sua torre esguia apontando para o céu, como indicando o dever das criaturas para com o seu Criador. E, abaixo, ruazinhas poeirentas e sonhadoras,
sombreadas por alamedas de magnólias ou coqueiros galantes, levando o pensador, ou o sentimental, a extrair das camadas vibratórias que cercam o recinto algo de muito interessante e lindo que outrora ali mesmo se houvesse desenrolado e se perpetuasse, fotografando-se lentamente, de vibração em vibração, nas ondas da luz, em derredor do seu agrupamento. Eram 12h40 quando Pamela pisou a plataforma da estação singela e pequenina. Os bem-te-vis e pintacilgos orquestravam inefáveis melodias entre as galhadas dos arvoredos pujantes, e o sol, de luz brilhante e quente, suavizada pelo frescor de vivificante aragem, loureava festivamente a formosa região, como que lhe apresentando as boas-vindas. Dir-se-ia Pamela que tudo sorria. E, extasiada ante o bucolismo grato da paisagem, alongou o olhar como em abraço terno e sorriu também, encantada e feliz. Ela nascera naquela cidade. Mas, deixando-a quando contava apenas poucos meses de idade, visto que só acidentalmente o importante evento ali ocorrera, somente agora retornava, iniciando etapa nova em seu destino. A estação, apenas seu procurador, o administrador da fazenda e o velho Antônio Miguel, nos seus 70 anos de idade, mas ainda vivaz, prestativo e diligente. Seja bem-vinda a Santa Maria, minha sinhá. Que há muitos anos choro, esperando sua volta, exclamou, saudando-a, o negro, em fraseado tosco, trêmulo e comovido, enquanto, surpreendida, Pamela observava a humildade de uma lágrima discreta em seus olhos melancólicos. A jovem estendeu-lhe a mão, afável e sorridente, que lhe osculou com veneração e respeito, como se em sua imagem graciosa revisse alguém a quem outrora muito amara, talvez uma antiga senhora de escravos. Quer ter a bondade de indicar a condução da sua preferência, senhorita? O velho Miguel teimou em atrelar o trole, que há cerca de 20 anos não deixava os galpões de Santa Maria para experimentar as enferrujadas rodas. Felizmente aqui está também o automóvel. Ou desejaria antes residir no chalé grande da cidade? Pois que também ele está preparado para recebê-la, indagou galantemente o administrador, capitão Inácio, a quem a antiga passagem pela força pública local, no modesto posto de sargento, valera a alcunha da patente que não alcançara, e a quem, do mesmo modo, os filmes cinematográficos ensinaram a trajar de vaqueiro do extremo oeste norte-americano. Ela preferiu o trole, o que arrancou um sorriso franco dos lábios de Antônio Miguel, e desejou seguir imediatamente para a fazenda, assim aumentando a agradável emoção do velho servo e ocasionando singular espanto de Inácio, que não chegou a compreender como uma jovem moderna, habituada ao conforto da capital, rejeitaria um Studebaker Lucide e Márcio por um barulhento carroção puxado a 2 cavalos e que servira ainda ao tempo do comendador Barbedo. O trole, porém, seguiu, ao trote de linda parelha de animais, ao longo da estrada fresca marginada de cedros e bambuais. Dentro em pouco penetrou os terrenos do antigo solar. E só então Pamela, caindo em si do sonho que vivia, pôde entrever, na realidade da sua verdadeira expressão, o patrimônio imenso que lhe haviam ofertado, a grande fortuna de que tomava posse. E o gesto do comendador, legando-lhes, mais singular e enigmático se lhe apresentou à meditação. Por que excepcional um motivo teria o bom velhinho doado a mim, e não a outrem, tão vultosos cabedais? Pensou, enternecida. Sim. Ele constituiu um grande enigma para todos nós. Somente Antônio Miguel o compreendia. Diziam, porém, espírita. E minha mãe narrava, surpreendida, que, durante minha infância, me preferia sempre a todos os demais sobrinhos. Abraçava-me, a chorar, comigo brincando sobre os joelhos, enquanto repetia, meio sorridente e comovido, como te pareces com minha esmeralda. Tu, Pamela. O mesmo sinal no ângulo esquerdo da face, a mesma expressão serena e doce do olhar.
O que ela advertiu, cumpriu-se. Deus do céu! Ela mesma escolheu o nome, e aqui está. Voltou para os meus braços. Oh! Como tudo isto é sublime e consolador! A que se referiria, porém, o bom comendador? Ninguém jamais o soube, senão Antônio Miguel, que com ele parecia consertar estranho entendimento. Entretanto, dos estofos negros da velha viatura, cujas almofadas, mantas veludosas cobriam, descortinava panelas merces ricas e prometedoras que se estendiam pelos campos e colinas de plantio, arrozais maduros, baloiçando os cachos pesados ao impulso da viração cheirosa, os milharais maciços, assinando com suas fitas irrequietas como a saudarem sua jovem proprietária, que chegava, os canaviais apetitosos, lembrando a seu coração enternecido a tese magnífica do amigo esperantista que além mar se conservava ainda, tão distante, inatingível, como os cafezais pujantes padrão generoso de uma vida nacional, abrindo renques majestosos pelo dorso das colinas, ou o gado feliz, em bandos afins, roendo a pastagem vitaminosa ou bebendo a colar, no riacho fresco e murmurante, que cintilava nos raios do astro-rei como que sorrindo a sua passagem. Dir-se-ia, meu Deus, que estas paisagens, estes campos de cultura foram indelevelmente gravados em minha alma. Reconheço-os, amo-os, sinto estremecer em todas as fibras do meu coração ao contemplá-los e, no entanto, não os vi jamais, senão neste momento. Da que me afastei aos 6 meses de idade. E porque a imagem de Max, a quem nunca vi pessoalmente, se associa tanto a estes panoramas, impondo-se às minhas saudades e recordações. Pobre Max! Solitário e sofredor em Zurique, como se sentiria ditoso se lhe fosse concedida a oportunidade de dirigir estas terras, pensou, embevecida, o olhar atento para uma e outra margem da estrada. Eis, porém, o maciço dos pomares, anunciando a proximidade da residência dos antigos barbedos. Ao virar de uma curva do caminho, lá surge o solar imponente, no seu estilo singular, meio colonial português, meio florentino, obedecendo certamente à orientação de 2 construtores de nacionalidades diferentes, mostrando as 3 fachadas originais divididas por 2 reentrâncias, cada uma das quais podendo ser habitada por famílias diferentes, com entradas e saídas independentes umas das outras, mas toda a casa se comunicando internamente por um ajuntamento harmonioso e singular de dependências e passagens. Pamela assistiu o binóculo. Não conhecia o solar de Santa Maria. Via-o agora pela primeira vez. Distinguiu as 3 fachadas em relevo, com suas respectivas entradas e o imenso varadim a contorná-lo todo, e excitação indômita, insólita comoção fê-la retirar vivamente dos olhos o instrumento precioso, lembrara-se subitamente de que essa mesma singular disposição do nobre edifício dera causa a uma dolorosa tragédia na família de Barbedo, e que longos anos se haviam passado sem que se desvanecessem a contento as interrogações de que a mesma se cercara. A tradição lutuosa e a mágoa sem precedência na família permaneceram desde então, e a casa, interditada, por assim dizer, desde a época malsinada, não fora jamais habitada por nenhum familiar de Barbedo, senão apenas por Antônio Miguel, que era o único ao penetrar as dependências solitárias da sombria mansão, e as quais, várias décadas depois dos dramáticos acontecimentos, conservariam a mesma disposição interna, a mesma decoração do dia sinistro, como sagradas relíquias que passaram a ser para o velho comendador e seu afilhado Miguel. Impressionante silêncio circundava o magnífico solar. Tudo era nostalgia e quietação, como se as cercanias não voltassem ainda-se do traumatismo sofrido na manhã dos idos de agosto de 1886. No jardim, tabuleiros de flores viçosas e lindas diziam dos pacientes zelos de Miguel, e as trepadeiras graciosas, marchetadas de pencas multicores, emprestavam garridice à casa,
enlaçando aqui e além com seus abraços de galhadas floridas. Pamela desceu do carro como estática, o subconsciente precipitado no trabalho de reminiscências difíceis, mesmo impossíveis, mas aclaradas pelos arremessos da psicometria, os olhos cravados no imponente edifício. Dir-se-ia manter a mente relacionada com uma época que não poderia precisar, tais as fortes impressões que se aviventavam em torno dela, chocando-a, comovendo-a, enquanto as imagens do velho